Bom domingo, irmãos e irmãs, paz e bem. Evangelho desse quinto domingo, do tempo da Páscoa, será de João, capítulo 15, versículos de 1 a 8. É um evangelho muito conhecido nosso. Somos convidados a estarmos unidos a Jesus Cristo como uma videira que nos passa, nos dá toda a seiva da vida para nós. Nós somos comparados como os ramos. Então o Senhor esteja convosco, que Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus disse a seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, Ele o corta. Todo ramo que dá fruto, Ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, e vós os ramos. Aquele que permanece em mim, e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim, será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. É muito comum as expressões em Cristo, em São João, Quando ele fala hoje no Evangelho, eu sou a verdadeira videira, Verdadeira videira é uma alusão que existem falsas videiras. A verdadeira videira é aquela que vai produzir bons frutos. As falsas videiras são aquelas que são plantadas, não têm procedência, os frutos serão ruins, azedos, não serão frutos bons para a vida. Como ele usa também, eu sou água pura, significa que existe água ruim. Eu sou o pão vivo, significa que existe o pão da morte, o pão da morte. Então Jesus utiliza essas categorias, é muito interessante para todos nós, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando ele fala isso, significa que existem descaminhos, existem mentiras e existe morte. Então, a opção por Jesus significa a opção pela vida. Então, o Evangelho de hoje, no quinto domingo, ele fala: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Meu Pai cuida de mim, dessa videira, e eu quero cuidar de vocês. Aí ele faz um convite, Todo ramo, ou seja, todos nós, que em mim não dá fruto, o Pai corta, ele limpa. Me lembro bem o Frei Sigrist, lá no convento, quando era noviço, ele cortava os ramos secos, No tempo do outono, ele fazia a poda, limpava a videira, para que viesse os ramos novos e desse mais frutos. E como funcionava, era muito bonito. Depois ele fala: permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Ou seja, Jesus faz um convite: quer dar fruto bom, quer pertencer a essa videira, dar fruto bom, tem que permanecer ligado em Jesus. O interessante também, o verbo permanecer nesse evangelho, ele aparece 8 vezes, E mais algumas vezes subjacente, aí Jesus falando, mas não diretamente o verbo permanecer. É um convite sério, O verbo permanecer nos dá um pouco a tonalidade, o tom desse evangelho. Estar com Jesus, ficar com Ele, permanecer para sentir mais vida. Um abraço, tchau.